Olá pessoal, bem-vindo ao Você Pergunta e a Coach Responde. Estamos aqui hoje com Meire Santos, Master Coach, palestrante e idealizadora do programa Partindo pra Ação, com auto-coach e programação neurolinguística. A temática de hoje é Descubra como os seus sentidos influenciam na sua personalidade e como você pode tirar proveito disso. Para falar um pouco do porquê as pessoas são tão diferentes. Algumas pessoas são muito ligadas à organização, a padrões e não conseguem relaxar em ambientes bagunçados, enquanto outras não se importam com isso. E bem como algumas pessoas conversam tocando, né? E outras não gostam desse toque. É verdade, Mari. As pessoas diferem de muitas formas e por muitos motivos. Um desses motivos e formas é o quão desenvolvido é o sentido de cada pessoa, a visão, a audição e o tato. Em determinadas fases da vida, você pode ter estimulado mais ou menos algum desses sentidos e ele se tornou preferencial para você. E isso vai afetar as suas características tanto físicas quanto psicológicas. Então, vai afetar se você é ligado aos detalhes, vai afetar se você gosta de se conectar, se você é mais relaxado, se você é mais tenso, a forma como você fala, se você fala mais alto. Então, isso vai afetar muita coisa na sua vida, só o fato de você ter um sentido mais desenvolvido ou não. Então você está me dizendo que as pessoas funcionam de forma diferente por conta dos sentidos? Sim, Mariana, afeta sim. Afeta, por exemplo, se a pessoa é mais visual, ela vai ter uma tendência a ser uma pessoa organizada, como você falou, e ela vai se incomodar muito com a falta de organização. Então ela vai prestar muita atenção aos detalhes, ela vai falar mais rápido, ela vai falar mais alto, ela vai ter uma respiração mais curta, consequentemente ela vai ter uma musculatura mais tensa. E ela vai ser mais influenciada através do visual, por exemplo, se você quiser influenciar uma pessoa visual numa apresentação de trabalho, que seja, se você mostrar mais imagens, as imagens vão falar mais para ela. Se você perguntar para ela coisas do tipo, como foram suas férias, ela vai tender a acessar o canal visual, vai tender a olhar para cima, que ela vai lembrar primeiro das imagens. Então, isso afeta muita coisa nas pessoas. Se a pessoa for, por exemplo, auditiva, acontece que ela vai tender a ser uma pessoa mais lógica, mais racional. Se você fizer uma pergunta complexa para ela, para identificá-la, ela vai tender a olhar para o lado. Ela vai tender a repetir a pergunta, pensando, processando na pergunta. Então, ela vai ser uma pessoa com uma postura média. Vai falar também num tom médio, num tom não muito alto, nem muito baixo. A musculatura também é uma pessoa toda média. E uma característica importante é que ela tem a tendência de manter a cabeça assim para o lado, como quem está pensando, quem está analisando. Vai ter uma tendência a botar a mão no queixo, como quem está julgando alguma coisa, quem está criticando. São pessoas bem mais críticas. E se você é uma pessoa sinestésica, você vai tender a valorizar o toque, a conversar tocando nas pessoas. Você vai ser uma pessoa mais relaxada, mais solta. Você vai falar mais lento, você vai falar mais baixo. Você vai valorizar a conexão e o sentimento, muito mais do que os detalhes da beleza, por exemplo. As suas roupas vão ser mais roupas confortáveis, os seus calçados vão ser confortáveis, independente se combinam ou não. Então, essas são as diferenças entre os tipos, as características de acordo com os sentidos desenvolvidos ou não. Bom, então você está me falando que existem grupos diferentes para dividir as pessoas da maneira que elas interagem, né? Com suas personalidades e com o mundo. Sim, não é tão certinho assim, né? Muitas pessoas, por exemplo, eu mesma, eu tendo a ser mais auditiva, mas se eu for fazer o meu teste lá, você vai ver que eu sou um pouquinho equilibrada, eu consegui desenvolver um pouquinho mais cada um dos outros sentidos também. Mas às vezes em algum ambiente é mais necessário você acessar um tipo de forma de lidar com aquele ambiente do que o outro. Por exemplo, se você está numa palestra, é necessário que você tenha essa questão visual e auditiva bem desenvolvida, mais do que o tato, se você for uma pessoa mais ligada a esse sentido. Tem como eu desenvolver, se eu perceber que eu não tenho um sentido bem desenvolvido? Tem alguma maneira de eu desenvolver esse sentido? Tem várias, no meu treinamento mesmo, que é um treinamento muito mais vivencial do que teórico, eu coloco várias dinâmicas para que as pessoas testem e consigam desenvolver esses sentidos, para que elas tenham mais agudeza de percepção do mundo de uma forma geral, para que elas tenham mais prazer com o mundo, né? Porque a gente sente prazer através dos sentidos. Então, se eu consigo perceber através de todos os meus sentidos muito mais, o mundo fica muito mais rico para mim, eu vou ter muito mais prazer. E para eu conseguir identificar exatamente a qual grupo eu pertenço? Existe algum teste, alguma coisa que eu posso fazer para poder identificar melhor qual sentido eu tenho que desenvolver? Existe sim. Bom, além dessas características que eu te comentei,
que você pode perceber, né? Eu não comentei sobre a fala da pessoa, por exemplo. Você pode, conversando com uma pessoa, você pode perceber se ela fala mais no padrão visual, auditivo ou sinestésico. Por exemplo, se ela fala mais no padrão visual, ela vai falar assim, isso está claro para você? Você está vendo o que eu estou falando? Se ela for auditiva, ela vai tender a falar assim, isso está soando bem para você? Então, ela vai remeter sempre à audição. E o sinestésico vai falar, eu sinto que isso não está legal. Então, eles vão usar palavras que remetem. E você também, provavelmente, se você é auditivo sinestésico visual, você também faz isso. Essa é uma forma de você perceber. Tem um testezinho lá também que eu passo para os meus alunos, que eles dão dicas do teu sistema representacional preferencial. Também é bem legal. Quero fazer esse teste. Quero. Eu vou... Tem que disponibilizar isso aí, gente. Tá bom. Eu vou disponibilizar para você. Deve estar aqui nesse vídeo, no link, em algum lugar em cima ou embaixo. Eu vou disponibilizar o teste. Você clica lá, faz download, que você vai ter uma boa ideia. Se você é sinestésico, auditivo ou visual. Muito bacana. Legal. E como isso pode me beneficiar nas minhas relações? Porque eu percebo que, às vezes, em ambientes familiares, a gente tem alguma dificuldade de lidar com algumas pessoas da família. Em negociações, a gente não compreende muito bem como o nosso cliente quer essa informação seja passada. Como que eu faço isso? Então, Mariana, imagina você que uma pessoa sinestésica e uma pessoa visual, elas entram bastante em conflito. Por quê? O sinestésico é relaxado e ele dá valor à conexão. O visual, ele é tenso e ele presta atenção nos detalhes. O sinestésico não está nem aí para os detalhes. Tem um exemplo muito claro que aconteceu comigo, na minha família. Por exemplo, teve uma festa na casa da minha mãe e a minha irmã ligou para mim, olha, a festa está horrível, não tem copo, não tem isso, não tem aquilo, não tem ninguém para servir, as pessoas chegam, não sabem onde que sentam. E eu, tá pegando aí, tô indo para aí. Eu cheguei lá, dedicar pro meu irmão, a festa tá ótima, tá todo mundo super à vontade, cada um se serve, tá ótima, todo mundo relaxado. Aí eu, gente, eu vim para a mesma festa? Entendeu? Então, ela é uma pessoa auditiva, ela é uma pessoa visual, ele é uma pessoa sinestésica. Então, se você tem um filho, por exemplo, você é visual e tem um filho, um marido, que é sinestésico, você sabe que o importante para ele, você vai ter que, né, se despir aí de alguns dos seus, do que é importante para você, para dar para ele o que ele quer, porque ele vai valorizar muito mais a conexão. Então, teu filho vai valorizar uma festa de aniversário que esteja todo mundo, e que tenha água para beber ou salgadinho, do que tá o guardanapo bonitinho, a mesa toda posta. Ele não vai valorizar isso, ele não está nem aí para isso, ele quer as pessoas com ele. Agora, o contrário também é verdade. Então, se você é sinestésica e teu marido é visual, se você vai fazer uma festa para ele, por exemplo, você vai ter que se esforçar para prestar atenção nos detalhes, porque ele vai se incomodar demais em chegar lá e, caramba, tá faltando isso, tá faltando aquilo, aquilo não tá legal. Então, se você não tiver que prestar atenção nesses detalhes, não faz uma festa para ele, porque vai ser, tem outros casos que eu conheço também, porque vai ser ruim. Você vai ter um trabalhão e ele não vai valorizar, ou ele ainda vai reclamar, e você não vai entender por quê. Então tem que colocar a família toda para fazer o teste, né? Porque se você souber como cada um é, você vai saber lidar melhor. Então você se compreende o outro e lida melhor com ele, né? Apara as arestas dessa forma. Muito bacana. Meire, você quer fechar de alguma forma, encerrar essa entrevista? Quero encerrar com uma metáfora que eu acho muito bacana. Que é o seguinte, numa sala de aula para crianças, uma professora pediu para todas as crianças que falassem sobre as maravilhas do mundo. E as crianças começaram a falar do Taj Mahal, das muralhas da China. E só tinha uma garotinha que escrevia no caderno e ela não falava nada. E a professora reparou aquilo, foi até ela e falou: o que está acontecendo? Por que você não está participando? Ela, porque as maravilhas são muitas, eu não estou conseguindo escrever todas. E a professora então fala pra gente as que você colocou até agora. E ela falou: as maravilhas da vida são ver, ouvir, sentir, falar, amar, se conectar. Essas são as maravilhas. E todas, né, as pessoas pensando em coisas e a menina pensando no que é prazeroso, no que é rico no mundo de verdade. Então, tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada. Estar aqui com você.